E aí, pessoal, de volta. Estava tentando esperar a serra da obra aqui do lado parar de funcionar, mas se eu for esperar, acho que agora só às 5 horas, né? Que é o horário que a construção civil costuma parar mesmo. Então, temos que seguir. Espero que o barulho não atrapalhe. Agora deu uma paradinha. Vamos ver se dá para a gente continuar com o nosso curso aqui. Viemos, então, e chegamos agora na aula de doméstico. Uma aula bem interessante, que vai tomar provavelmente as nossas próximas 2 horas. Eu até vou marcar o tempo aqui para poder fazer, de repente, uma quebrada, né, em 2 sessões de 1 hora, porque assim o arquivo não fica tão pesado e você também tem um momento de quebra aí para dar uma levantada da cadeira e tudo mais, né? Eu ia dizendo a vocês que a aula de doméstico vai ser um mini curso de direito do trabalho, porque a lei do doméstico disciplinou de maneira assim exaustiva, né? Toda a relação, as formas de contratação, como é que se faz com a jornada, quando viaja, quando não viaja, quando mora na casa, quando não mora na casa. Então, é bem interessante estudar a lei, porque a gente tem ali um resumo de vários institutos do direito do trabalho. E sem mais delongas, vamos buscar o nosso arquivo aqui. Onde está ele? Pronto. Olha só, sempre relembrando quem é que a gente já estudou e para ver quem é que nós vamos estudar. Esses são os já estudados: estagiário, eventual, voluntário, aprendiz e o avulso, que nós acabamos de ver na última aula. Vamos, portanto, deixa eu aumentar meu tamanhinho aqui. Vamos, portanto, analisar a figura do doméstico. Começando dizendo o seguinte: o trabalhador doméstico, historicamente, sempre teve déficit em relação aos demais trabalhadores, porque, embora empregado, ele não tinha os mesmos direitos que os trabalhadores não domésticos já tinham assegurados, né? Que já eram assegurados aos não domésticos. Justificativa histórica, né? O doméstico, na verdade, praticamente é aquele trabalhador escravo que, uma vez não podendo mais ser escravo, né, muitos passaram a oferecer o mesmo serviço que faziam anteriormente para permanecer na residência ali de uma família, para dali tirar um ganha-pão. Lembrando que também uma das justificativas para que o doméstico não tivesse os mesmos direitos dos trabalhadores de empresas, por exemplo, é exatamente o fato de que, na residência, né, ali não existe uma atividade econômica. Não se desenvolve ali uma atividade com finalidade lucrativa. Então, muitos institutos acabavam por ser, inclusive, até incompatíveis, né, com o ambiente ali familiar, onde o trabalho doméstico se desenvolve. Então, também, durante muito tempo, se justificou a diferença de tratamento jurídico e a não extensão de alguns direitos aos domésticos por conta da natureza, da finalidade não lucrativa do empregador, né? Quem contrata uma empregada doméstica não visa com aquele trabalho lucro, e aliás nem pode ter mesmo, senão não vai ser mais doméstico, vai descaracterizar o trabalho doméstico. Pois bem, mas as coisas foram evoluindo, e a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é exatamente mostrar como que se deu essa evolução histórica, não desde lá de 1889, né? Mas 1888, Proclamação da República e abolição da escravatura, né? 88, Lei Áurea, né? Porque aí era a Princesa Isabel, aí de 89, Proclamação da República. Muito bem. Mas eu vou começar do 88 de 1988, praticamente 100 anos depois, com a Constituição de 88. A Constituição de 88 assegurou aos domésticos quais direitos? Aliás, não está referido aqui, mas vale a pena dizer. Nós vimos que o avulso, né, estava previsto no inciso 30, e lá vai pedrada, do artigo 7º da Constituição. É o último inciso do artigo 7º, que é o segundo maior da nossa Constituição. E o doméstico é referido no parágrafo único do artigo 7º da Constituição. E o artigo 7º, o parágrafo único do artigo 7º dizia, olha, para os domésticos estão assegurados, na verdade não especificou os direitos, como eu faço aqui, mas disse assim, os direitos dos incisos, tais. E elencou lá
do rol de direitos assegurados para urbanos e rurais no artigo 7º, naqueles 30 e poucos incisos, o parágrafo único veio para dizer: para os domésticos, eu estou estendendo esses incisos. Quais eram em 1988, portanto, pelo Constituinte originário? Salário mínimo, irredutibilidade salarial, 13º salário, repouso semanal remunerado, um dia por semana de folga. Durante algum tempo ficou em dúvida se feriados eram assegurados. Mas o domingo ou um dia de folga na semana, isso desde 88 estava claro. Férias, licença gestante, porque a doméstica, a empregada doméstica ou o empregado doméstico, no caso aqui é empregada porque é licença gestante, são segurados obrigatórios da Previdência Social. E nesse momento, em 88, a empregada doméstica tinha direito à licença gestante, ou seja, quando chegasse lá no fim da gravidez, ela poderia se afastar e receberia da Previdência, né, o salário maternidade para dar à luz e ter ali aqueles 120 dias de licença recebendo da Previdência. Ela tinha a licença, mas ela não tinha a estabilidade no emprego. Então, muitas vezes, a doméstica anunciava que estava grávida ou a patroa percebia que estava grávida e ela imediatamente era mandada embora, sem nem dar tempo de chegar no fim da gestação para dar à luz e tirar a licença, né? Dependendo do tempo, ela teria ali um período de graça para eventualmente ter acesso ao benefício previdenciário. Mas a empregadora podia se desfazer dela, mandar embora porque não tinha estabilidade. A estabilidade só foi estendida para a doméstica mais ou menos em 2006. Olha só, demorou um tempinho ainda, né? E até então a gestante doméstica ficaria então desprotegida no que diz respeito à manutenção do emprego. Uma vez mantido o emprego, a licença gestante e o benefício previdenciário estavam assegurados desde 88. No caso do doméstico, licença paternidade, também assegurada, como a gente está vendo aqui. E além disso, aviso prévio e aposentadoria. Todos esses direitos, portanto, o Constituinte originário de 88 estendeu para os trabalhadores domésticos. E o que ficou de fora? Quais incisos do artigo 7º não foram estendidos para o doméstico? Então tá aqui, olha, os direitos constitucionais não assegurados pelo Constituinte originário. Ele não estendeu para o doméstico a proteção contra a despedida arbitrária, que está lá no inciso 1, e que, aliás, até hoje não beneficia ninguém, porque esse inciso 1, que nós já vimos em alguns momentos do nosso curso, é uma norma constitucional de eficácia limitada e, portanto, ainda não foi regulamentado e não consegue gerar efeitos. Então, o doméstico aqui não tem o direito, ou não teve esse direito estendido, mas também não mudou nada porque os não domésticos também não se beneficiam ainda deste dispositivo. Não estendeu ao doméstico seguro-desemprego. Perdia o emprego, ficava desassistido porque não tinha seguro-desemprego. Justificativa, não tem seguro-desemprego porque também não tem fundo de garantia. Não recolhe, não contribui, enfim, ficou um sem o outro. Remuneração superior do trabalho noturno. Olha só, né? Mesmo que o doméstico trabalhasse à noite, ele não teria direito a adicional noturno. Estranho, né? Salário família, que não é o salário maternidade no período de licença, mas aquele benefício quando você tem filhos menores de 14 anos, não foi estendido o benefício para o empregado doméstico. Não se estendeu ao doméstico o inciso do artigo 7º que tratava da limitação da jornada a 8 horas diárias e 44 semanais, de maneira que o trabalhador doméstico, até bem pouco tempo atrás, não tinha limitação de jornada e não tinha direito à hora extra. Ora, se eu não tenho a limitação, como é que eu vou dizer que eu trabalhei além daquilo que não é limitado? Então, durante todo esse tempo, mesmo depois da Constituição de 88, o doméstico não tinha direito a horas extras. E também não há adicionais de insalubridade e periculosidade. Estes não foram estendidos. E o de penosidade, que está no mesmo inciso da Constituição, que também não foi regulamentado. Então, o doméstico não tem esses direitos assegurados pelo Constituinte originário.
As coisas foram caminhando, como eu disse a vocês, em 2006 passou-se a reconhecer a estabilidade para a gestante. No meio desse caminho, o fundo de garantia passou a ser opcional. Opcional, opção de quem? Opção do empregador. Se o empregador quisesse, ele poderia recolher fundo de garantia para o doméstico. E se o empregador fizesse essa opção, quando dispensasse o trabalhador e se dispensasse sem justa causa, esse trabalhador doméstico teria o direito ao seguro-desemprego. Uma vez recolhido o fundo, ele também asseguraria seguro-desemprego ao término da relação de emprego. Portanto, era uma grande garantia para o doméstico, porém, inicialmente regulamentada como uma opção do empregador. Você já pode imaginar, né, a porcentagem de empregadores que fez, né, a porcentagem que fez essa opção não foi muito grande, porque onera, né, o empregador, porque o fundo de garantia, ao contrário da Previdência, você recolhe sem poder descontar do trabalhador, né? Então sai do bolso do próprio empregador. Então não se via um alto índice, né, de empregadores domésticos optantes pelo recolhimento do fundo de garantia para os seus empregados. Mas foi um avanço, né? O direito que não tinha, pelo menos houve uma previsão da possibilidade. E um momento importante histórico se deu em 2013, com a Emenda Constitucional 72. Ela alterou o parágrafo único do artigo 7º que nós vimos. Nós analisamos até agora o que o parágrafo único do artigo 7º original, de fábrica, na Constituição de 88, vindo do Constituinte originário, transferia e assegurava para os domésticos. A Emenda 72 de 2013, então, alterou o parágrafo único do artigo 7º. Foi muito comentado na época a PEC das domésticas, né, que era a proposta de emenda constitucional que resultou na Emenda 72. A Emenda 72 mexeu, né, nos incisos do artigo 7º que são transferidos para os domésticos, aumentando o rol de direitos dos domésticos, mas veio essa emenda estabelecendo condição diferente em relação a um ou outro direito. Ela estabeleceu direitos assegurados imediatamente e outros direitos que dependeriam de regulamentação. Então, mesmo estendendo o direito, alguns o doméstico não gozaria, não teria, né, como exigir de imediato, porque dependeriam de uma regulamentação. Outros não, já eram assegurados imediatamente. E o tio Marco fez, né, o favor de já botar bonitinho para vocês aqui, ao invés de colocar os incisos, as matérias que foram imediatamente asseguradas e aquelas que ficaram aguardando algum tipo de regulamentação. Então, com a Emenda 72 de 2013, foram assegurados imediatamente para os domésticos. Salário mínimo, já tinha. Irredutibilidade salarial, já tinha antes. Foram mantidos, né? 13º, ok, também já tinha. Limitação da duração do trabalho para 8 horas diárias e 44 semanais. Opa, aqui nós temos um avanço, porque não havia limitação da duração do trabalho do doméstico e agora ele tem a sua jornada limitada a 8 horas diárias e 44 semanais. Que legal! Então, agora passa o doméstico a ter limite na duração do seu trabalho, coisa que não havia antes. Repouso semanal remunerado, já tinha. Horas extras, não tinha. Agora, como a duração é limitada, o que for além do limite passa a ser hora extras e o doméstico passou, então, a ter direito às horas extras. Intervalo intra-jornada, enfim, toda a regulamentação da parte de jornada que já existia para os não domésticos. Talvez aqui o grande avanço imediato por parte aí da Emenda 72, né? Direito de horas extras no trabalho doméstico. Férias que já tinha, licença gestante que já tinha, licença paternidade que já tinha, aviso prévio que já tinha, uma extensão importante, normas de saúde e segurança do trabalho.
ainda que não especificamente tratando de insalubridade e periculosidade, mas fazendo com que o empregador doméstico passasse a ter atenção também à questão da segurança e da saúde no trabalho. Aposentadoria que já tinha, acordos e convenções coletivas, olha que interessante, talvez você, né, pudesse imaginar, não, mas se não tem atividade econômica, é uma família, não é uma empresa que contrata, como que vai fazer convenção coletiva? Como que vai fazer acordo coletivo? O sindicato vai vir na minha casa conversar comigo para fazer um acordo coletivo? Normalmente, no âmbito aí dos trabalhadores domésticos, o que nós vemos, e até com alguma raridade, são convenções coletivas, porque existe o sindicato, né, das trabalhadoras domésticas e também um sindicato representativo aí dos empregadores domésticos. Não dá nem para falar que é uma categoria econômica, porque não tem atividade econômica, mas já foi dado conhecer aí de algumas convenções coletivas que disciplinam o trabalho doméstico. Pode. O inciso que trata de acordos e convenções coletivas do artigo 7º foi estendido também para os domésticos. E ainda a proibição de discriminações quanto a idade, sexo, etnia, enfim, aquilo que está nos incisos 30 a 32 do artigo 7º também foi estendido imediatamente para os domésticos, estendido aos domésticos pela emenda 72 de 2013. O que ficou pendente de regulamentação? A estabilidade do inciso 1, que já era estendida, mas continua sem estar regulamentada. A questão do seguro-desemprego e do fundo de garantia, que até então eram opcionais, passaram a ser obrigatórios, mas esperando uma regulamentação. A questão do adicional noturno também ficou esperando regulamentação. A do salário família, como benefício previdenciário. A da assistência gratuita a filhos e dependentes do nascimento até 5 anos em creches e pré-escolas, algo difícil, né? Onerar ainda o empregador doméstico a pagar ali creche ou pré-escola. E, por fim, o seguro contra acidente de trabalho. Todos esses temas que estão nesse bloco foram direitos estendidos para os domésticos pela emenda 72, porém, em 2013, o doméstico ainda não podia exigir esses direitos. Não podia exigir do empregador que recolhesse fundo de garantia. Não podia exigir, pedir seguro-desemprego se fosse dispensado, porque isso ainda seria regulamentado. Muito bem. E a regulamentação veio, enfim, com a Lei Complementar 150, que é de junho de 2015, e que teve vigência exatamente a partir de 2/6. Olha, amanhã a lei faz 5 aninhos de idade, olha que bonitinho. E essa Lei Complementar 150 veio para regulamentar o trabalho doméstico, inclusive os temas que o Constituinte deixou ali no stand-by, esperando uma regulamentação. Lembrando que essa Lei 150, que hoje rege o trabalho doméstico, revogou integralmente a 5859 de 71, que é a antiga Lei do Doméstico, não vale mais, foi totalmente revogada pela Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei que nós vamos avaliar agora, a partir de agora, vendo como que ela regulamentou o trabalho doméstico, ok? E os direitos que já não eram imediatamente assegurados ou garantidos para os domésticos. Adivinha quem está chorando aqui na porta? Adivinha, você vai ganhar um bombom quem adivinhar se é A, o cachorrinho, B, o ET de Varginha, C, professor Sérgio Baixa, D, Anitta, né? Acertou. Quem falou o cachorrinho? Vamos abrir para o cachorrinho? Vamos. E não volta mais, hein, cachorrinho? Não volta mais hoje, tá? Que o papai está gravando aula. Oh, beleza, muito bem. Ainda que hoje não foi no meio do raciocínio, né? Ainda deu para a gente fazer aqui um break legal. Pessoal, vamos à lei do doméstico, portanto, que no seu artigo 1º já vem definindo trabalhador empregado doméstico. Diz o artigo 1º da lei que está aí transcrito.
ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Uau! Bela definição, bem completa, cheia de detalhes. Então, nós vamos ter que dar uma olhadinha aqui nela. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui para baixo. Ok, beleza. Vamos voltar na definição, então, aqui, que eu tenho bastante coisa para falar a respeito. Primeiro, o doméstico é alguém que presta serviço de forma contínua. Lembra quando nós estudamos relação de emprego, em que nós tratamos da não eventualidade como requisito da relação de emprego, também chamada de habitualidade, né? Então, o artigo 3º fala que o empregado presta serviço de natureza não eventual. Não eventual é habitual. E eu dizia, lá na legislação do doméstico, aparece ainda um outro conceito, que é o da continuidade, que seria mais que uma não eventualidade. O que seria continuidade? Uma presença mais frequente do trabalhador no local de trabalho. Eu dizia que um garçom poderia ser empregado trabalhando uma vez por semana num restaurante, porque se ele vai todo sábado trabalhar naquele restaurante, isso é habitual, isso não é eventual. Mas não dá para dizer que é um trabalho contínuo, né? Porque só uma vez por semana, o tempo entre um dia de trabalho e outro é muito grande. E aqui, entre os domésticos, sempre se exigiu uma presença maior, mais frequente do trabalhador no local de trabalho. Nós já vamos ver o que esse contínuo acabou sendo, como que ficou definido esse contínuo. Está aí na definição. Bom, vamos ver já que nós estamos nesse contexto. O que é contínuo para o legislador? Aquilo que seja por mais de 2 dias por semana. Finalmente, nós passamos a ter um critério objetivo para definir se alguém que trabalha numa residência vai ser empregado ou não, ao menos com relação ao número de dias trabalhados. Vejam, a lei diz que o doméstico é aquele que trabalha por mais de 2 dias por semana para uma pessoa ou uma família. Mais de 2 são 3, 4, 5, 6. Não vou falar 7 porque tem direito ao DSR, então já estou propondo uma fraude se eu falar que alguém vai trabalhar 7 dias. Legal. Mas, se eu trabalho 2 dias, eu não sou empregado. Eu poderei não ser, né? Pelo requisito legal, eu não serei empregado. A família não vai ser obrigada a registrar o doméstico se ele trabalha 2 dias, porque a definição legal diz que é aquele que trabalha por mais de 2. Para quem gosta de matemática, número de dias trabalhado é X. X maior que 2 é empregado. X menor ou igual a 2 não é empregado, ok? Para quem gosta de matemática e está aqui, né? Porque direito presume que não gostava de matemática, mas tem uns malucos aí que gostam dos dois. Ok. Então, a continuidade agora tem um critério objetivo. É contínuo se for por pelo menos 3 dias da semana, certo? Nós temos aqui em casa, por exemplo, uma pessoa que trabalha 2 vezes por semana. Ela não é registrada. E não há temor algum de um dia ver uma reclamação trabalhista pedindo vínculo, porque são 2 e não mais de 2. Mas aí, então, trabalha 2 dias, não é empregado, é o quê? É a famosa diarista, que nós sempre ouvimos falar, né? No confronto de quem trabalha numa casa de família, que não é empregado doméstico, vai ser o quê? Autônomo, e nós chamamos esses autônomos de diaristas, né? Que trabalham por alguns dias da semana na casa das pessoas. Ótimo. Então,
Primeiro requisito para ser doméstico, trabalhar de forma contínua, ou seja, por mais de 2 dias na semana. E ainda, subordinada, está lá no artigo 3º, subordinação. Onerosa, também coincidindo com o requisito do artigo 3º. Pessoal, aqui está falando da pessoalidade na própria definição do empregado. No caso dos comuns que nós estudamos, nos requisitos da relação de emprego, a pessoalidade estava lá na definição de empregador do artigo 2º. E o destaque para a finalidade não lucrativa do trabalho que o doméstico presta para uma pessoa ou para uma família. Isso é essencial. Então, notem. Eu trabalho na limpeza da casa, lavo roupa, passo roupa, ok, né? Não estou tendo lucro com isso. Eu trabalho de piscineiro, de governanta. Eu vi um caso de uma pessoa que tinha mais de 20 domésticos. Fiquei sabendo, na verdade, eu não vi o caso. Eu tinha dificuldade até de imaginar quantas funções, né, ele conseguia ter na casa. Imagina o tamanho da casa e da família, né? Então ele tinha lá o quê? Uma cozinheira, uma copeira, uma governanta, uma faxineira, um jardineiro, um piscineiro, uma cuidadora para a vovó e para o vovô, uma enfermeira. Eu não consigo chegar em 20, é muita gente, né? Nós vamos ter que ir para coisas assim mais absurdas. Funções que normalmente não são vinculadas ao trabalho doméstico, mas que pode ser. Vou dar um exemplo aqui. O motorista particular, até a gente relaciona com o trabalho doméstico. Ele é aquele que leva as crianças na escola, leva a esposa num compromisso, enfim, em algum lugar. Mas para chegar em 20, eu acho que tinha até o motorista do helicóptero. Nossa, mas motorista de helicóptero pode ser doméstico? Sim, desde que ele esteja inserido no ambiente familiar e a sua atuação não tenha relação com qualquer atividade profissional do empregador. A partir do momento em que o empregado se vê envolvido com alguma atividade econômica do empregador, alguma atividade com finalidade lucrativa, esse empregado deixa de ser doméstico. Para ir no exemplo mais simples do motorista particular. Se ele leva da residência para o trabalho, está lá no trabalho, leva para uma reunião, para um almoço de negócios, ele já deixou de ficar no ambiente familiar e passou a atuar também em atividades do empregador que visam lucro, atividades econômicas. A partir daí, ele deixa de ser doméstico. Hoje em dia, não muda muita coisa. Ser ou não ser doméstico, os direitos são praticamente os mesmos. Mas até pouco tempo atrás, essa distinção entre ser ou não ser doméstico resultaria no direito ou não à hora extra, no direito ou não ao fundo de garantia, no direito ou não a uma estabilidade para gestante. Ou seja, traria aí uma grande diferença. Exemplo de doméstico, aquele caseiro que fica no sítio, na chácara, cuidando daquela propriedade. Enquanto ele está lá só morando, impedindo alguma invasão, né? Aquele sítio é para lazer, a família vai no fim de semana e fica lá, ok. Não há atividade econômica, ele pode ser doméstico, um caseiro que é doméstico. Agora, a chácara começou a ser alugada para eventos. Ou tinha lá uma criação de galinhas e começou a vender os ovos. Opa, já temos uma atividade econômica aí. E então, não posso mais caracterizar o caseiro, se ele se vir envolvido com a venda dos ovos ou limpeza, controle do uso de quem está fazendo festa na chácara e tudo mais, ele passa a se inserir em atividade lucrativa, deixa de ser doméstico, ok? E o empregador doméstico é pessoa ou família, né? Ressaltando então que a atividade, ressaltando mesmo, no âmbito residencial destas. Cuidado, residencial não é exatamente onde eu moro, onde eu fico todo dia. A chácara de lazer, a casa de campo, a casa de praia, em que eu vou com alguma periodicidade, que não vou nem com muita frequência, é uma extensão da residência, ok, pessoal? Então, pode sim
ter lá um caseiro que é doméstico, desde que eu não alugue, eu não tenha nenhum tipo de cultura ou produção que seja destinada à venda, porque aí descaracteriza o trabalho do então doméstico para um trabalhador comum não doméstico. Aí não vai ser regido pela Lei Complementar 150, vai ser regido pela CLT normal. Ok? Tudo bem com a definição, então? Olha, aquele que trabalha de forma contínua, leia-se, mais de 2 dias por semana, subordinada, onerosa, pessoal, requisitos que você já conhecia lá do artigo 3º do artigo 2º, e uma atividade não lucrativa de uma pessoa ou família no âmbito residencial dessas. Então, aí, pode ser de tudo. Pode ser o jardineiro, pode ser o piscineiro, pode ser até, como eu disse a vocês, o motorista de helicóptero, desde que ele só sirva para levar o patrão para passear, para dar voltinha e tudo mais, né? No máximo, um deslocamento residência-trabalho, mas assim, nada que envolva os negócios, nada que envolva reuniões e outros afazeres, porque aí já está desvirtuando o trabalho e saindo do âmbito residencial e da família. Legal? O artigo 1º, já de plano, traz uma orientação importante, que é a vedação do trabalho doméstico a menores de 18 anos. Nós sabemos que um dos maiores campos, né, de verificação, um dos locais onde mais se constata trabalho infantil, às vezes até em condições análogas a de escravos, sem dar liberdade e tudo mais para a trabalhadora, é no âmbito doméstico. Sob a alegação de que está dando uma oportunidade para aquela menina que veio lá de não sei aonde, em condições paupérrimas ou de família que não tinha condição. Eu estou dando uma oportunidade para ela de morar aqui na cidade grande e tudo mais. Oportunidade de lavar seu prato, arrumar sua cama, lavar seu banheiro. Por vezes não deixa nem a criança ir para a escola, né? Aí não dá. Então, para já evitar qualquer tipo de problema, inclusive honrando compromissos assumidos na esfera internacional por conta, né, da ratificação da Convenção 182 da OIT, ratificação essa que se deu em 2008 pelo Decreto 6481. Então, é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico. Não tem menor de 18 anos trabalhando como doméstico, ponto final, proibição legal lá no artigo 1º para ninguém nem ter dúvida. Legal? Muito bem. Duração do trabalho. Já que o doméstico passou a ter a limitação a 8 horas diárias e 44 semanais e passou a ter direito de horas extras, então a lei complementar veio disciplinar como é que vai funcionar a questão da jornada do doméstico. Artigo 2º da lei. A duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 44 semanais, observado o que está disposto nessa lei. Partimos, então, do padrão comum a qualquer tipo de trabalhador estabelecido lá na Constituição, de 8 horas diárias e 44 semanais. A remuneração da hora extra será, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal, mesmo padrão constitucional de 88, assegurado aos demais tipos de trabalhadores. Aqui também não tem nenhuma novidade. O salário hora normal, agora uma questão de cálculo aqui. Opa, deixa eu pegar aqui para vocês. Parágrafo 2º. O salário hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal por 220, salvo se o contrato estipular uma jornada menor, que aí vai resultar num divisor diverso. O que é isso? Ora, nós estamos falando aqui para empregadores domésticos, nós não estamos falando para empresa. Aqui em casa, ou na sua casa, ou nas residências, não costuma ter um setor de recursos humanos, um departamento pessoal, nem tampouco o departamento fiscal e contábil para ficar fazendo conta para a gente de hora extra. Uma vez que eu limito a duração do trabalho do doméstico e digo que, se ele fizer hora extra, ele vai ter direito a receber essa hora com 50% de adicional, alguém precisava me dizer como é que eu calculo essa hora, para eu saber quanto vale uma hora de trabalho para ver, para sobre ela incidir o adicional de hora extra de 50%. Eu preciso saber do valor da hora.
para saber quanto vale a hora extra, eu preciso saber o valor da hora normal. E o divisor é o que também se usa para trabalhadores não domésticos, que é da base de 220 horas para o mensalista. Como que se chegou nesse número? Bom, é uma longa história, né? Envolve um cálculozinho que às vezes nem é bom a gente se aventurar a explicar. Mas, na prática, o que você vai fazer? Seu empregado ganha R$ 1.000 por mês, 1.200. Você vai pegar esse valor, dividir por 220. O resultado dessa operação, salário dividido por 220, é o valor da hora. E esse valor eu tenho que multiplicar por 1,5 para chegar no valor da hora extra, né? Ou fazer mais 50%, tá na mesma. Porque a hora extra vale 1,5 vezes a hora normal, porque ela é no mínimo 50% maior, o adicional que deve incidir ali. Ok, então para o mensalista é assim que funciona? É assim que funciona. Só para você não ficar sem a informação, eu vou dizer por que é 220. Vamos ver se eu consigo explicar. Nós temos um limite semanal de horas de 44 horas, ok? 44 horas é o que o empregado pode trabalhar na semana. Quantos dias o empregado pode trabalhar na semana? 6, porque um dia ele tem que descansar, é o DSR, o descanso semanal remunerado. Logo, dividindo 44 horas semanais pelos 6 dias da semana que eu posso trabalhar, isso vai dar 44 dividido por 6, 7,333333, uma dízima. Ótimo. Então, 7,33 é quanto eu posso trabalhar num dia. Ora, se eu sou mensalista, o meu salário, ele paga todos os dias do mês. Tanto os que eu trabalhei como o DSR. O DSR está embutido no salário do mensalista. É diferente do horista. Se você já trabalhou por hora ou conhece alguém que trabalha por hora, ele recebe lá salário. Trabalhei X horas no valor tal, isso dá tanto de salário. E aí vem separado o DSR, o descanso semanal. Por quê? Porque ele não trabalhou no dia de descanso. Então, não tem horas para computar. Então, o DSR tem que ser pago separadamente. Em relação ao mensalista, só aparece lá, salário mensal X. Porque este salário, nele já está embutido, já estão, né, os DSRs daquele mês. Então, se eu tenho o valor, ou o limite de horas que eu posso trabalhar num dia, que é de 7,33, num mês eu terei trabalhado quanto? 7,33 vezes 30, né? Que se convenciona aí, tem mês que tem 28, 29 ou 31. Sempre que nós formos buscar uma base mensal em direito de trabalho, nós vamos multiplicar por 30, seja no mês de 31, seja no mês de 29, enfim, para dar aquela compensada. Então, 7,33, que é 44 dividido por 6, vezes 30, eu chego na duração mensal de trabalho, que seria, né, limite de 7,33 por dia, vezes os 30 dias do mês, 220 horas. Então, é por isso que o divisor é 220. Pego o salário do mês e divido por 220, que é o número de horas que eu poderia ter trabalhado, para chegar no valor da hora. Espero que tenha ficado claro. Faz a continha aí, pega numa caneta, uma calculadora para tirar a prova dos 9, mas também não é o caso da gente ficar dedicando tanto tempo aqui para isso, né? Só uma curiosidade, ver de onde que chegou o divisor 220, que agora ele está pronto para a gente. Como é que eu chego no valor da hora? Salário mensal, para quem é mensalista, salário do mês dividido por 220, está lá o valor da hora, por conta do divisor. E se o pagamento for de outra forma, não é mensalista, enfim, olha lá. Salário dia normal, no caso de um mensalista, se eu tiver que, por exemplo, pagar um DSR que não foi folgado, eu tenho que pagar a dobra. Quanto vale um dia? Ora, se eu sou mensalista, o dia é salário dividido por 30. Aí tá fácil, né? 30 dias do mês, dividido por 30, tem o valor de um dia. Olha lá, serve de base para pagamento de repouso e feriados. O que já ajudou a tirar uma dúvida aqui, porque repouso semanal remunerado, a Constituição já dizia que o doméstico tinha, mas feriado não era expresso na lei.
e havia discussão sobre se os domésticos teriam ou não direito a feriados. E aqui está expresso, né? Para pagar repouso remunerado ou feriado trabalhado, eu preciso saber quanto vale o dia. Quanto vale o dia? Se eu sou mensalista, é só pegar o valor e dividir por 30, eu tenho o valor do dia. Aí, se eu trabalhei no domingo e não tive folga, pago esse dia vezes 2, porque paga dobrado, ou mesmo um feriado não compensado. Olha só, poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Já estamos aqui no parágrafo 4º tratando de compensação de jornada. Compensação de jornada. O que seria isso? Olha, se tudo acontecesse normalmente, ninguém trabalharia mais que 8 horas diárias ou 44 semanais e tudo bem, está tudo certo, respeitaríamos o limite de jornada, de duração do trabalho de um doméstico. Mas pode acontecer desse doméstico trabalhar mais que 8 horas ou mais que 44 horas na semana. E aí, o que aconteceria? Em regra, dentro do que ordinariamente acontece, se trabalhou mais do que devia ou podia, tem direito a receber hora extra. Calculo o valor da hora, pego o adicional de 50% e pago a hora extra. O parágrafo 4º vem propor algo diferente. Ao invés de eu dar um acréscimo salarial, né, eu dispenso esse acréscimo de salário e instituo um regime de compensação de horas. O que seria isso? Ao invés de pagar a hora que trabalhou a mais, eu concedo um descanso num dia posterior, em algum momento posterior, para compensar aquela hora a mais que trabalhou. Como num sisteminha de banco de horas, que fica conhecido como banco de horas, que é eu credito 1 hora num determinado dia, aí no outro dia eu trabalho 1 hora a menos para debitar aquela hora de crédito que eu tinha, 0 a 0, tá tudo certo. Eu nem ganhei hora extra do dia que eu trabalhei a mais, nem tive descontada do salário, como saída antecipada ou atraso, aquela hora que serviu para pagar e fazer a compensação da hora de crédito. Legal. Então, pode fazer? Pode fazer. Qual que é o requisito? Um acordo escrito entre o empregador e o empregado. Então, basta que empregador e empregado conversem e façam um termo por escrito para que a compensação da jornada possa se dar. Nós vamos falar, durante a aula e o estudo do doméstico, em vários momentos de acordo escrito, acordo entre empregado e empregador. Se você quiser fazer uma listinha, começa aí. O que precisa de acordo escrito entre empregador e empregado doméstico? Até para falar para sua tia, para sua mãe, para você mesmo, na relação aí com o eventual empregado doméstico que trabalhe na sua casa. Primeiro item, então, da nossa listinha do que precisa de acordo, acordo para compensação de horas. Acordo para que, se trabalhar mais, não vai receber hora extra e vai compensar. Como que vai funcionar? Não é tão simples assim, viu? O acordo aqui entre os domésticos ficou bem interessante. Olha, no regime de compensação previsto no parágrafo 4º. Então, se nós formos fazer compensação de horas, como que vai ser? Inciso 1. Será devido o pagamento como horas extraordinárias, na forma do parágrafo 1º, das primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Então, começa daí. Vai ter que ter bastante hora extra para a gente fazer compensação. Porque, pelo que está dito aqui, as 40 primeiras horas extras, as primeiras 40, elas serão pagas normalmente. Elas são pagas, né? Então, a compensação seria das excedentes da 40ª extra. Então, as 40 primeiras horas extras mensais, as primeiras 40 horas extras mensais, será devido o pagamento como extraordinário.
Essas não vão para compensação. Essas eu vou pagar com um adicional de 50%. Ok? Primeira regra é essa. Inciso 2. Dessas 40, do inciso 1, poderão ser deduzidas sem pagamento as horas não trabalhadas em função da redução do horário normal de trabalho ou de um dia útil não trabalhado durante o mês. Então eu fiz 20 horas extras esse mês. 20 horas extras, né, não são 40, são menos de 40. Eu não teria espaço para mandar essas horas extras para a compensação, ao invés de pagá-las. Porém, se dentro deste mesmo mês em que eu fiz as 20 horas extras, eu já tiver algumas horas a menos de trabalho, por uma autorização para chegar mais tarde, ou uma autorização para sair mais cedo, ou ainda, alguns dias úteis não trabalhados, emenda de um feriado e tudo mais, se for dentro do mês, a dedução pode se dar. Ok? Então, eu tenho que pagar as 40 primeiras, desde que destas, dentro do mesmo mês em que elas foram trabalhadas, não tenha havido já alguma dedução, alguma compensação, porque aí ela pode ser colocada. No fim do mês, eu coloco, então, o total de horas extras do mês não é 20, porque eu descansei 10, então, portanto, as horas extras a serem pagas são 10. Ficou claro isso? Muito bem. Vem o inciso 3 e diz: o saldo de horas que excederem as 40 primeiras, com a dedução prevista no inciso 2, então, o que eu trabalhei no mês, menos o que eu já compensei no mês, isso poderá ser compensado no período máximo de 1 ano. Aí, a partir daí, o que passou de 40 e que eu não compensei, eu vou poder administrar esses créditos e débitos de hora até o período de 1 ano. Fiz hora extra hoje, vou ter até o ano que vem para ter a folga correspondente. É interessante notar que aqui a lei é de 2015. E nessa época, para você fazer um banco de horas, um acordo de compensação de horas que fosse além do período de uma semana, ou de uma semana para outra, a lei exigia acordo coletivo. Então, que fosse negociado isso com o sindicato da categoria. E para o doméstico, desde 2015, ficou autorizada a negociação da compensação para período de 1 ano, o que é típico banco de horas, de maneira individual. Com a reforma trabalhista de 2017, também passou a se aceitar negociação individual para estabelecer compensação de jornada. Como é que funciona? Sendo a compensação feita em até 6 meses, o acordo pode ser individual. Para mais de 6 meses, tem que ser coletivo, né? E se for dentro do mês, não precisa nem de acordo. Se creditou e debitou dentro do mesmo mês, prevê a lei para não domésticos que esse acordo pode até ser tácito. Veja só, mudou bastante em 2017 para os não domésticos. O doméstico é regido por esta lei, então, portanto, para ele ter compensação, o acordo é individual, como sempre foi, mas tem que ser escrito, tem que ter um acordo escrito. Legal? Muito bem. O que diz o parágrafo 6º do artigo 2º? Que na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo 5º, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da data da rescisão. O que é isso? Estou com várias horas de crédito no meu banco. Eu trabalhei algumas horas extras e ainda não folguei, né? Não tive a folga compensatória. E meu contrato é extinto. Eu sou mandado embora. O que acontece com as horas que eu não consegui descansar? Elas deverão ser pagas. O empregador tem que pagar na rescisão. E detalhe, com o valor da hora e da remuneração do dia da rescisão.
porque eu posso ter feito essa hora extra praticamente há quase um ano atrás, só não é mais de um ano, porque o prazo é de um ano no máximo. E na época meu salário, inclusive, era outro, eu tive um aumento no meio do caminho. Então, se eu calcular no valor do salário de quando eu fiz a hora extra, eu posso ter algum prejuízo. Então, se na rescisão tem horas extras pendentes, né, de compensação, elas deverão ser pagas com o valor da remuneração do dia da rescisão. Valor atual, portanto. O que mais? Parágrafo 7º. Os intervalos previstos nesta lei, tempo de repouso, horas não trabalhadas, feriados e domingos livres, em que o empregado que mora no local de trabalho nele permaneça, não serão computados como horário de trabalho. Ah, sim. Estamos falando de trabalho doméstico. E existem trabalhadores domésticos que residem, né, na residência da família, que é o local de trabalho, então reside no próprio local de trabalho. Isso gera uma dificuldade para saber os momentos em que de fato ele está trabalhando, os momentos em que ele está fazendo um intervalo, os momentos em que ele está dormindo ou de folga, né? Qual que é o dia da semana que ele não vai fazer nada, vai lavar nem um copo na pia? Ou se eu estou lavando o copo, eu estou trabalhando ou não estou trabalhando? É difícil administrar isso no ambiente doméstico. Então, para tentar auxiliar aqui nessas questões, vem o parágrafo 7º para dizer: intervalos previstos na lei não conta na jornada, né? Como em nenhum lugar. Intervalo nunca conta na jornada, a não ser intervalos não previstos em lei. Intervalos que eu dou extras, esses são computados. Tempo de repouso, né? Dormir. Hora não trabalhada, por um outro motivo. Feriados, domingos livres do empregado que mora no local, não é computado como horário de trabalho, né? Eu estou presumindo que no domingo ele está descansando, que no dia do feriado ele descansou, salvo prova em contrário, né? Regime 12 por 36. Ai, ai, ai. E agora? Regime 12 por 36. O que é isso, em primeiro lugar, para quem não sabe? É uma escala de trabalho em que alguém trabalha 12 horas num dia e folga pelas 36 horas subsequentes. Assim, seu trabalho das 6 da manhã de uma segunda-feira até as 18 horas dessa segunda-feira, trabalhei 12 horas. Vou ficar 36 horas. 36 é 24 mais 12. Então, eu fico até 6 horas da tarde do outro dia, 24, mais 12 horas até 6 horas da manhã do outro dia. Estamos na quarta-feira, 6 da manhã, eu volto a trabalhar. Então, o 12 por 36 acaba resultando numa escala de trabalho de dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Venho na segunda, das 6 às 18, volto só na quarta, das 6 às 18, e aí depois eu vou voltar na sexta, depois no domingo, depois na terça. Veja que de uma semana para outra vai mudar o dia de trabalho. Nessa semana eu trabalhei na segunda, na outra eu vou trabalhar na terça, porque é dia sim, dia não. E os números da semana são ímpares. Muito bem. O que valia para 12 por 36? Para 12 por 36 sempre valeu, e tem súmula, inclusive, prevendo, que deveria ser negociada necessariamente por via de acordo coletivo. Mas, em 2015, antes da reforma trabalhista, portanto, que também já, né, avacalhou aí com a 12 por 36, que pode ser, inclusive, individual, o acordo, mas em 2015, era uma inovação o fato do doméstico poder negociar individualmente escala 12 por 36. Olha aqui. É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas. Olha outro acordo escrito aí. Estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso. 12, horário de trabalho de 12 horas trabalhadas e 36 de descanso. Observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. E aqui foi uma maldade, né? Observados ou indenizados. Quer dizer, vê aí o que você vai fazer com o intervalo de refeição, né? Eu não estou nem te obrigando a fazer. Sei que 12 por 36 não vai ter ninguém no lugar, enfim. Vê aí o que você vai fazer com o intervalo. Ruim, né? O legislador não prestigiou e não assegurou, não garantiu
que alguém que está trabalhando 12 horas por dia, que já é mais do que o que se espera para uma jornada diária, lembremos do limite padrão constitucional e também do artigo 2º de 8 horas por dia. Está trabalhando 50% mais 4 horas para totalizar 12, e o legislador ainda coloca, ó, vê aí, observado ou indenizado o intervalo. Qual é a diferença disso, falar que ele pode ser observado ou indenizado? Se o empregador não concede intervalo, apesar do empregado ter direito, ele não será multado por isso. A fiscalização não poderá exigir dele, porque a própria lei fala que esse intervalo pode ser indenizado. Isso é um estímulo a que não haja o gozo, de fato, do intervalo. Mas tudo bem, isso chamou a atenção, mas também chama a atenção o fato, então, da jornada de 12 por 36 poder ser negociada por um acordo escrito. Vai lá na sua listinha, acordo escrito. O primeiro foi para estabelecer regime de compensação. Esse aqui, para instituir escala 12 por 36, ok? Muito utilizada com as domésticas da área de saúde, as acompanhantes de idosos, as enfermeiras, de quem exige e depende de cuidados 24 horas por dia. A família não dá conta, né? Às vezes até faz um revezamento entre filhos e tal, netos, que ficam algumas horas do dia ou dormem, mas precisa trabalhar de dia. E quem é que vai ficar com a vovó, com o vovô, né? E aí precisa de uma enfermeira, num home care, às vezes, né, por conta de uma doença. E aí, para a família que realmente não tem condições de ficar, ela vai ter que pagar uma pessoa para ficar de dia, uma pessoa para ficar à noite. E aí, para rodar 24 horas, a melhor maneira, então, é ter uma equipe de 4 que vai fazer escala 12 por 36. Esse vem de manhã, esse vem à noite. No dia seguinte, esse não vem. Então, esse faz amanhã do outro dia e esse à noite, porque esse não veio. Quando chegar a outra manhã, já está na vez desse vir de novo. E aí, eles vão rodando ali. E vai precisar de um quinto ainda para rodar a folga dessa turma. Mas esse aí, de repente, você contrata lá no home care, ele vai ser um eventual para você. Você não precisa contratar 5 pessoas. Mas vejam a dificuldade, né? Mas o 12 por 36 é para viabilizar isso também no âmbito doméstico. O parágrafo 1º diz que a remuneração mensal pactuada para trabalhar em 12 por 36 abrange o pagamento do descanso semanal remunerado e também de feriados, e serão considerados compensados feriados e prorrogações do trabalho noturno quando houver, porque tem alguém que trabalha à noite aí. Aqui, os domésticos foram prejudicados em relação aos trabalhadores não domésticos. É uma condição que não lhes favorece. Porque, tudo bem, descanso semanal remunerado, a gente entende que está ok, à medida em que ele trabalha dia sim, dia não. Então, esse trabalhador, porque trabalha 12 horas num dia, acaba tendo até mais de uma folga por semana. DSR está ok. Mas, trabalho noturno, prorrogação de trabalho noturno e feriado, isso, para não domésticos, é pago por apartado. Não está no salário normal. Porque trabalho noturno, porque aqui, vejam, do jeito que está, o que trabalha à noite ganha a mesma coisa do que trabalha de dia. Né? Na verdade, não é bem isso, porque ele tem o adicional noturno, mas ele não tem direito à prorrogação. E também a questão do feriado, para não domésticos, se entende que no 12 por 36 os feriados não estão computados no salário mensal, então eles têm que ser pagos. Se eu trabalhei no feriado sem ter uma folga compensatória, eu vou ter que receber em dobro. Não é o caso do doméstico, porque se ele trabalha em 12 por 36 e o dia dele, o dia sim, caiu no feriado, ele não vai receber esse dia em dobro, mesmo que não tenha uma folga. Entende-se que isso já está no salário dele. Que mais para dizer aqui sobre o 12 por 36? Sobre o 12 por 36? Sim. O que seria a tal da prorrogação do trabalho noturno aqui é o seguinte. Prevê a CLT que quem trabalha à noite, durante toda a noite, aquilo que prorrogar da jornada para quando já for dia,
vai ser considerado, para todos os efeitos, como se fosse noite, é a continuação da noite. Então, se era penoso trabalhar de meia-noite até 5 horas da manhã, vai ser muito mais se eu trabalhar de meia-noite até as 10. E quando virou dia às 5 horas da manhã, eu já estou bem cansado e vou ficar cada vez mais cansado até 10 horas da noite. Então, o adicional noturno deveria incidir também para as horas além das 5 da manhã. 12 por 36. Normalmente é das 6 às 18 ou das 7 às 19. Vamos pegar das 7 às 19. Eu trabalhei das 7 às 19, meu colega entra das 19 para trabalhar até às 7 horas da manhã do dia seguinte. Ele trabalhou a noite toda, ganhou adicional noturno até às 5 da manhã, né? E ele trabalhou até às 7. As 2 horas além das 5 da manhã, das 5 às 6 e das 6 às 7, são dia, tecnicamente falando. Mas como são prorrogação de um trabalho noturno, ele teria direito ao adicional noturno, a hora reduzida daquele período, que é a hora noturna reduzida, que nós já vamos falar daqui a pouco. Mas aqui está dito assim, ó, não se fala em prorrogação do trabalho noturno para quem trabalhou no 12 por 36. Então, se eu fiquei das 19 às 7, entre 5 e 7 horas da manhã, não se considera trabalho noturno, como se considera para trabalhadores não domésticos. Aqui, portanto, o doméstico saiu perdendo. O doméstico levou prejuízo em relação aos demais. Regime de trabalho em tempo parcial. O doméstico foi regulamentado com a mesma base dos não domésticos da época, que com a reforma trabalhista o tempo parcial mudou, mas o doméstico continua como está aqui porque, né, ele é regido por lei própria. O que é o trabalho em tempo parcial? É um trabalho com jornada mais reduzida, E isso traz algumas vantagens para baratear o custo do trabalhador, né, para o empregador ter menos despesa e poder, em última análise, gerar mais empregos. Essa é a finalidade, né? Qual é o limite de tempo do trabalho parcial? É aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. 25 horas. Vejam que o trabalho normal são 44 horas. E o a tempo parcial não pode exceder de 25 horas. Vamos pensar que de segunda a sexta eu tenho 5 dias, seria alguém que trabalha no máximo 5 horas por dia de segunda a sexta. Né? Uma jornadinha mais reduzida de 5 horas de segunda a sexta, totalizando 25 horas semanais. Nesse regime, quais são as condições que vão ser observadas? Primeiro, o salário vai ser proporcional, evidentemente, né? Salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada. Eu não sei qual é, tem que ver se eu estou no limite de 25, ou se eu estou com 20 horas semanais, 4 horas por dia, 16 horas semanais, sei lá, enfim. Ou 15 horas, 3 horas por dia, ou 5 horas em 3 dias da semana. 3 dias da semana é empregado? Né? 3 2 que não é. Enfim, não sei que combinação que eu estou fazendo aí com as horas. Mas fato é que, se não trabalha 8 horas por dia, nem 44 semanais, o salário vai ter que ser proporcional. Porque o salário mínimo, os pisos salariais, são todos fixados concebendo uma jornada padrão de 8 horas diárias e 44 semanais. Se eu trabalho menos, eu poderei receber menos, respeitado, evidentemente, o valor da hora. Então, o salário a ser pago será proporcional em relação ao empregado que cumpre na mesma função, tempo integral. Quanto que eu ganharia se eu trabalhasse 8 horas diárias e 44 semanais? X. Eu trabalho X horas, faço a regra de 3 lá para saber quanto que eu tenho direito de ganhar. Parágrafo 2º. A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 1 diária, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se-lhe ainda o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º
com o limite máximo de 6 horas diárias. Aqui era uma inovação, porque o trabalhador não doméstico da CLT, ele era terminantemente proibido em relação a ele fazer hora extra. Qualquer hora extra descaracterizaria o trabalho a tempo parcial. A lei do doméstico veio inovando, permitindo 1 hora extra por dia no máximo, totalizando uma jornada, né, de 6 horas diárias, número não excedente de uma, mediante a coisa escrita, aplicando-se aí nos seus com limite máximo de 6 horas diárias. Ok. Então, eu posso fazer 1 hora extra, podendo ser remunerada ou até compensada, sem desnaturar o regime de trabalho a tempo parcial. Condição para que isso aconteça: acordo escrito entre empregador e empregado. Pega a sua listinha lá. Preciso de acordo escrito para fazer regime de compensação, para fazer 12 por 36 e para fazer hora suplementar num trabalho a tempo parcial, né? Eu preciso de um acordo escrito entre empregado e empregador. Ok? Muito bem. E as férias de quem trabalha a tempo parcial? Quem trabalha a tempo parcial trabalha menos. Se trabalha menos, também se presume que precise descansar menos. E aí nós temos aqui, como também há em relação aos não domésticos, uma escala de dias de férias dependendo das horas trabalhadas, né? Então vamos ver lá. Na modalidade do regime de trabalho de tempo parcial, após cada período de 12 meses de vigência do contrato, o empregado tem direito a férias. Proporcionalmente, veja, 18 dias para quem trabalha de 22 a 25 horas. Então, o maior período de férias de quem trabalha a tempo parcial é de 18 dias, e não 30. Por quê? Porque trabalha até 25 horas por semana apenas. Então, maior duração de férias para tempo parcial, 18 dias, para quem trabalha de 22 a 25. As férias serão de 16 dias para quem trabalha de 20 a 22. Está aqui, de 20 a 22. Então, 22 a 25, 18. 20 a 22, 16. A partir de agora, eu começo a cair de 5 em 5 horas, 2 em 2 dias. Então, de 16 eu vou para 14 dias para quem trabalha em jornada superior a 15 até 20. 12 dias para quem trabalha de 10 a 15. E 10 dias para quem trabalha de 5 a 10. E olha que generosidade. 8 dias de férias para quem trabalha até 5 horas por semana. 5 horas por semana é pouquinho, né? Poxa, 5 horas por semana não precisava nem ser empregado, né? Divide isso aí, não dá em 2 dias da semana, né? Olha que incrível. Eu preciso de alguém 1 hora por dia na minha casa. Olha que situação interessante. 1 hora por dia de segunda a sexta. Essa pessoa vem mais de 2 dias por semana na minha casa, ela vai ter que ser registrada. Mas eu posso fazer aqui um contrato de tempo parcial. Vou pagar proporcionalmente a essa 1 hora por dia. Quando for dar férias, as férias são de apenas 8 dias, praticamente uma semana, não mais que isso, ok? Eu liguei o cronômetro aqui quando eu iniciei a gravação, só para não ficar um vídeo muito longo. Liguei nada. Mas eu acho que nós já devemos estar praticamente com 1 hora de aula. Então, eu devo fazer aqui um intervalinho, um corte, na verdade, e a gente volta, então, falando do acompanhamento do trabalhador em viagem. Como é que fica a questão da jornada do trabalhador doméstico se ele vai acompanhar, né, a família numa viagem? Uma babá, por exemplo. Ela está passeando, ela está trabalhando, né? Tem que ver isso aí também, né? Falar, tô dando uma oportunidade dela viajar conosco, tal, fica lá ralando, não sai daquela salinha do clubinho do hotel lá, né? Cuidando da criança, fazendo papinho o dia inteiro e de relaxamento não tem nada, ela está a trabalho. Vamos ver como é que isso funciona? Mas vamos fazer aqui um brequezinho
para o arquivo não ficar muito pesado, tá bom? Tchauzinho, até daqui a pouco. Cadê o meu stop aqui? Tá aqui, beijo.